Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui do município de Vinhedo, estado de São Paulo, Brasil. A equipe do programa Momentos Espirituais, mais uma vez, desculpa-se de não ter podido apresentar ao vivo o programa na semana passada, devido a um probleminha de última hora que surgiu com um dos nossos colaboradores. E o nosso querido Guilherme colocou na semana passada uma entrevista. Foi isso, Guilherme? Foi uma palestra do Haroldo. Ah, uma palestra do Haroldo, perfeito. Explicando a construção, né, do Pentateuco, sobretudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ah, que bacana. Eu não sabia qual tinha sido a escolha, né? E então, legal, hein? Acho que foi bem bacana. E que também, em parte, tem uma analogia com o tema de hoje, uma vez que o tema de hoje, que nós estudaremos, é o capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. E hoje estamos acompanhados do nosso querido Marcos Melo e também do nosso querido Guilherme, que já nos apresentamos. Boa noite, Marcos. Gostaria que você fizesse as suas colocações iniciais e aí, em seguida, daremos o pontapé inicial. Boa noite, Marcelo, Guilherme, os ouvintes. Prazer novamente estar aqui com vocês, falando um pouquinho dessa nossa doutrina, né? Nossa bela doutrina. E esse tema, o Cristo Consolador, foi o tema dessa semana, qual até na preleção da quarta-feira nós estivemos lá no centro, desenvolvendo um pouquinho esse tema, que é dividido em duas partes, né? Que é o... Ah, legal. Você fez a preleção essa semana, né? Isso, Que bacana. Então fiz. você está com o assunto afiado. Aí, Eu Guilherme, até... nós estamos hoje garantidos aqui, hein? Podemos ir embora, vamos lá. Tá. E essa semana, essa segunda vez que eu falei sobre esse tema... Podemos ir tomar chopes sem álcool, né? Aqui no estado de São Paulo é um chopes e 2 pastel, né? Diferente lá do Rio, que vocês falam o português correto, e aí sim, é um chopp e 2 pastéis. Perfeitamente. É que nunca para no primeiro chopp, né? Então são vários chopps e vários pastéis, né? Queremos deixar bem claro aos estimados ouvintes que quando falamos o chopp, sempre 0% de álcool. Isso mesmo. E da vez anterior, foi enfatizado mais sobre o jugo leve. Desta vez, na palestra, eu tentei falar um pouco mais sobre o Cristo Consolador. Então, depois nós vamos desenvolver os dois temas. Vamos abordar, né? Que é muito lindo. Essa é uma das mais belas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ela tem a participação do Espírito de verdade. Então, tem muito texto dele, né, do Espírito de verdade, que fez parte, né, que foi o principal, presidido por Jesus Cristo e a alta espiritualidade, né, digamos aí, os assistentes, né? Exato, os benfeitores. Os benfeitores que nos deram essa doutrina belíssima que é a doutrina espírita. Exatamente, sempre deixamos claro que quando nós dizemos benfeitores espirituais, é porque nós nos reportamos ao próprio ensino do Mestre. Uma árvore má não pode dar bons frutos. E se nós estudarmos com afinco esse capítulo 6º, nós vamos perceber que as mensagens lá contidas são mensagens
muito consoladoras, muito confortadoras e ao mesmo tempo de uma profundidade inigualável. E certamente a linguagem que é utilizada é uma linguagem que pertence aos benfeitores espirituais da humanidade. Logicamente que se não fosse uma linguagem superior, nós não classificaríamos como benfeitores, classificaríamos como malfeitores. Sem dúvida. E o capítulo, nós convidamos os estimados ouvintes a ler e a estudar esse capítulo, capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Cristo Consolador. E realmente nós vamos perceber um sentimento muito profundo que nós percebemos, né, Marcos, Guilherme? E eu me recordo que quando eu me encontrava nos primeiros anos como seguidor da doutrina espírita, lá nos anos 80, né, 84, 85, uma amiga muito querida lá de Santo André, ela me disse, né, que esse capítulo 6, O Cristo Consolador, esse capítulo 6 é um capítulo que tocava fundo o seu coração, e que quando ela se encontrava numa situação adversa, numa situação de desafios que a vida nos propõe, né? Os desafios que a vida nos propõe são os mais variados, seja no seio da família, seja na convivência profissional, seja na convivência da escola, enfim, as mais variadas situações. E quando ela se encontrava muito angustiada, ou numa situação de ansiedade, ou numa situação de fazer uma escolha que seria muito importante, de fazer uma opção, então ela se reportava a este capítulo, ela orava fervorosamente e a inspiração, com a ajuda desse capítulo, vinha e com mais facilidade, vamos dizer assim. Então, realmente esse capítulo é muito tocante, né? Pois não, Marcos? Não, é até assim, a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, muita mensagem dos benfeitores espirituais, né? E eles se apresentam, né? Então os textos vêm sempre de quem é aquele, de qual espírito é aquele texto, aonde foi escrito e o ano. E no capítulo 6, ele é total do Espírito de Verdade. São 4 mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade. Todas elas com uma profundidade, assim, tremenda, né? Porque um deles, assim, você pensa, aqui foi escrito pelo próprio Jesus, né? Mas, assim, até eu já ouvi algumas palestras dizendo que é o próprio, outros que não, que eram os espíritos que estariam ajudando-o nesta missão. Então falavam como se fossem procuradores dele, né? Falavam como se estivessem assim, representando ele. Uma dessas passagens belíssimas que fala, eu estive lá na época dos cristãos, na época, enfim, ele fala como se fosse o próprio, né? Mas é muito lindo, as 4 passagens são divinas, né? E a gente teve algumas conversas aqui, Marcos, que em programas anteriores, teve um que a gente fez para tentar falar um pouquinho sobre aquele filme do Dan Brown, do Código da Vinci, e a gente estava gastando um tempo aqui, perdemos talvez 30 minutos para falar sobre aquela questão de seria Jesus, teria sido Jesus casado, teria Jesus uma irmã e um irmão, aquelas coisas. E hoje a gente, quanto mais reflete, mais estuda, a gente vê que isso é uma coisa não tem importância. Tem muito pouca importância perto de tudo aquilo que ele deixou de ensinamento para a gente aprender. A obra, ela é bem maior. Se ele foi casado ou não, ele fala Maria Madalena, enfim, não importa, né? Mas o que ele deixou para nós ou se o Espírito de verdade, da verdade, é o Espírito de Jesus, ou se são se é ou não é, é verdade. A imagem é tão bela
Você pode dizer que é dele, talvez através de outros ou não, mas a mensagem é o que vale, que é linda demais, né, Marcelo? Exatamente, né? A profundidade do ensino demonstra a linguagem superior, né? Sem dúvida, do Espírito que manifesta e que envia essas mensagens belíssimas que teremos a oportunidade de discutir mais adiante. Isso mesmo. Então, nós vamos iniciar então com a passagem evangélica que se encontra lá nas anotações do apóstolo Mateus, lá no capítulo 11, versículos de 28 a 30. E lá no capítulo 11, nesse versículo 28, Jesus assim se expressa: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Leve o meu fardo e suave o meu jugo. Aí o Kardec faz um pequeno comentário que ele diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. E realmente, na convivência que temos com pacientes portadoras de câncer de mama, pacientes portadoras de câncer ginecológico, nós temos a honra de trabalhar num serviço público lá em Jundiaí e lidamos atendendo com pacientes humildes, com pacientes que não têm acesso a convênios médicos e muito menos condições de fazer o tratamento com os próprios recursos. Então, nós, com muita frequência, ao notificarmos o diagnóstico, por exemplo, quando se recebe o resultado da biópsia da mama, em que vamos dar o resultado para a paciente, e esse resultado, infelizmente, mostra a presença do tumor maligno, e que nós explicamos para a paciente que é importante ela se submeter ao tratamento. O tratamento é um tratamento, vou até aproveitar e fazer um parênteses, né, porque nós estamos no Outubro Rosa, né? É verdade, bem colocado. Exatamente. Então, nós explicamos para a paciente que o tratamento do câncer de mama é um tratamento que envolve várias disciplinas, várias modalidades de tratamento, que não é só a cirurgia, não é só a quimioterapia, não é só a radioterapia que vai resolver, mas sim o conjunto, é o conjunto de todas essas modalidades, né? E isso leva mais ou menos um ano. Então, por exemplo, tem casos que a paciente precisa iniciar o tratamento pela quimioterapia. Porque muitas vezes ela inicia pela quimioterapia e muitas vezes o tumor diminui de tamanho e isso possibilita que a cirurgia que deveria ser a retirada da mama passe apenas pela retirada do quadrante, de uma quarta parte da mama, né? Não precisa tirar a mama inteira. Sim. E isso já é uma vantagem. Poxa. A quimioterapia é um avanço na história da humanidade. Porque depois que as drogas quimioterápicas passaram a ser usadas mais largamente,
houve um decréscimo muito acentuado da mortalidade pelos mais variados tipos de câncer. E na convivência que temos tido, sobretudo com as pacientes portadoras de câncer de mama e de câncer ginecológico, nós observamos isso com uma clareza cristalina. E nós explicamos para a paciente que é importante ela se submeter ao tratamento, ela apresentar uma reação positiva, porque se ela tiver uma reação positiva, ela vai se tornar um exemplo positivo para as pessoas da sua convivência. Sem dúvida. Então, o estado de espírito, ele também auxilia e muito no tratamento, né? Então ela passa a ter uma conduta mais otimista, né, Marcos? Exatamente. E essa conduta positiva, essa reação positiva, acaba servindo de exemplo para as pessoas que ela convive, né? Então eu explico para elas que se elas mostrarem agora é hora de mostrar fé, coragem, resignação, submissão, no sentido de obedecer, né? Obedecer, fazer o tratamento direitinho, mesmo que seja um tratamento doloroso. E explicamos também para a paciente, né? Porque muitas pacientes se sentem muito envergonhadas com a queda do cabelo que a quimioterapia acarreta, né? Uhum. Mas nós explicamos que é um período transitório e depois, quando termina a quimioterapia, que o cabelo volta a crescer mais bonito e mais fortalecido. Entendeu? E aí então elas se enchem de ânimo, né? E se submetem ao tratamento e passam, né? Superam aquela adversidade. Aí eu estou fazendo vamos dizer assim, essa explanação para explicar também que com muita frequência nós observamos que tem muitas pacientes que são seguidoras de outras denominações religiosas, né? Algumas são católicas fervorosas, outras são das mais variadas linhas do protestantismo, né? E eu fico impressionado de ver a fé com que elas se dirigem para nós, dizendo que Jesus é maior, que Jesus vai me dar força e eu vou conseguir superar, né? Então elas saem falando isso, né, dessa maneira e com um fervor, com uma fé que eu gostaria de ter 10% da fé que elas apresentam, sabe? E lógico, né, que eu também procuro incentivá-las, afirmando que agora é hora de carregar a cruz. Exatamente. Arrastar a cruz, qualquer um arrasta, né? Arrastar de qualquer jeito, né? Reclamando, xingando, maldizendo, não vai resolver. Agora, carregar a cruz de cabeça erguida, enfrentando com fé, com coragem, com resignação, aí já é outra coisa. E assim. E aí ele diz, né? O jugo leve, né? O jugo leve e o fardo... É o jugo suave, desculpa, e o fardo leve, né? Que é o que essa lei de amor e caridade que ele fala, essa mensagem de esperança no futuro, né? No futuro espiritual. É o que ele diz, nada termina aqui nesta vida, né? Nada termina. É isso que as pessoas às vezes têm que encarar, né? Porque o que Jesus vai aliviar, o que ele realmente vai aliviar? Ele vai te salvar, você vai viver mais, né? A nossa vida aqui ela é curta, então esse alívio é para a eternidade. Claro que ele vai trazer algum benefício, vai trazer o benefício de uma cura, às vezes, como ele já fez os milagres de curar a pessoa nesta vida mesmo, né? Mas mesmo que a pessoa não sobreviva, não seja curada dessa doença, né, Marcelo? Mesmo depois de todos os tratamentos que ocorrem, os óbitos. Sim, né? tem situações que o tumor é muito agressivo. Tem situações que a paciente evolui para metástases em outros órgãos e, infelizmente, evolui para a exaustão do corpo físico. Né? Mas a exaustão do corpo físico, mas o alívio espiritual. Né? Sem dúvida. Nós, às vezes, falamos e olhamos muito para o corpo, né? Para esta vida agora. Às vezes a pessoa, poxa, mas eu quero ser curado agora. Calma.
você poderá ser curado agora, mas a cura espiritual, que era muito importante, você vai para o plano espiritual diferente, né? Já vai diferente. Um passo adiante, né? Um passo adiante, com certeza. Ou vários passos Isso adiante. depende de como ela vai encarar aquele momento de aflição, né? É aí que está a confiança em Cristo, no jugo, né? No jugo dele. E nós observamos, Marcos, Guilherme, estimados ouvintes, que as pacientes que têm qualquer vínculo religioso, qualquer fé que seja, elas apresentam um resultado no tratamento muito mais satisfatório do que aquelas que não têm nenhum vínculo religioso. É impressionante, né? Essas pacientes que se negam a aceitar qualquer doutrina religiosa, qualquer doutrina filosófica que seja, então elas evoluem para quadros depressivos. A depressão psicológica leva à depressão imunológica, e a depressão imunológica faz com que as células percam o controle da sua replicação celular, e perdendo o controle da sua replicação celular, a doença volta, né? A doença retorna com frequência, ou a doença se manifesta através de células tumorais em outros órgãos, que é o fenômeno conhecido como metastatização. E sabe que nessa passagem de Mateus, que aqui até no nosso Evangelho segundo o Espiritismo fala do 28 ao 30, né? Eu peguei a Bíblia até para preparar a preleção e li ela um pouquinho antes. Eu gostaria de saber como surgiu esse diálogo, esse né? diálogo. Esse comentário. E por que ele fez esse diálogo, né? Legal. E aí, o que antecedeu? Ele vinha passando por algumas cidades fazendo a cura, curando, fazendo alguns milagres, mas as cidades sequer reconheceram, não os receberam bem, né? E ele faz uma crítica a esses locais. Eu não me lembro exatamente as palavras. Samaria? Ele fala de Cafarnaum. Cafarnaum, que é onde o Pedro morava. O Pedro morava com a sua sogra. Então em Cafarnaum. Ele fala, olha, cidade tal, a justiça divina será mais rígida com você do que foi com Sodoma e Gomorra, coisas mais ou menos assim. Ele faz esse tipo ele fala, ai de ti, Cafarnaum, Isto. ai de ti, as outras cidades próximas, né, que me fugiram o me nome. Fugiram. Né? Então ele estava Por quê? Porque viram Jesus, essas cidades viram Jesus praticar as suas obras, né? Sua bondade. E mesmo assim, elas no futuro viraram as costas, né? Ou virariam as costas para o próprio Jesus, né? E aí, então elas teriam um julgamento mais rigoroso do que Sodoma e Gomorra, né? E aí, assim, o jugo, né? O jugo é aquela questão de quando Roma dominava a região, né? E a região toda vivia sob jugo romano. Pagavam os impostos, viviam sob as leis, de certa forma também as leis romanas, né? E eles eram um pouco oprimidos, né, com isso. Tinham que pagar os impostos, ninguém gostava de pagar, eu ia o cobrador. E Jesus diz, criticando aquelas cidades... Mas olha, só naquela época que eles não gostavam de pagar, viu? Né, a gente tem que deixar bem claro. Né? E ele fala, né, ele complementa dizendo, né, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ou seja, vocês estão sendo oprimidos, pagam os impostos e não reconheceram nele uma nova luz, uma coisa nova no mundo. Né? Eu li e entendi mais ou menos dessa forma, mas é interessante ler um pouquinho, um pouco antes, se você... A passagem evangélica que antecede. Né? E ele fala muito de João Batista, porque provavelmente essa passagem foi depois que João Batista foi executado. Havia sido decapitado. Então, ele estava muito chateado com essa situação, né?
Creio eu, porque ele vem falando de João Batista, que não reconheceram João Batista, que João Batista era o próprio Elias. Enfim, Fizeram então, o que fizeram com o próprio João, né? Então, isso também culminou nesta passagem bela do jugo leve. Interessante. Muito bom. E vale a pena nós recordarmos, né, que nós podemos entender como jugo o domínio, força repressora, sujeição. Então, quando nós nos sujeitamos, né, a Jesus, né, quando nós nos sujeitamos ao domínio de Jesus, o seu domínio é suave e o fardo é leve. E buscando na história, eu fico me perguntando essas traduções da Bíblia, quanto que a gente perde na tradução. Mas muito. O jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois animais ou dois bois. Né, exatamente. para andarem no mesmo compasso. Aquilo ali é um troço de madeira maciça pesado para burro. Aliás, literalmente para burro, para boi e para outras coisas que a gente não aguentava, né? Então, eu acho que realmente, mesmo naquela época, quando Jesus falou isso, na língua que falou, eu acho que a tradução que veio sendo conduzida, inclusive para o português, eu acho que o jugo realmente ainda tem essa conotação. Pode né? ser, é verdade. Daquele peso, né? Daquela coisa de estar subjugado mesmo, de estar ali preso, amarrado com algo difícil de carregar. Para emparelhar um com o outro, né? Para que eles não... E na mesma linha, o fardo também, né, vem de bastante tempo, é um objeto ou conjunto de objetos mais ou menos volumosos e pesados que se destinam ao transporte e à carga. Então aquele fardo de feno, fardo de palha, né? Aquela coisa que você vê que é pesado, realmente é pesado. Então também pensando na tradução, acho que Jesus de fato usou uma palavra que queria dizer aquele amarrado de, sei lá, palha, alguma coisa que é pesado, difícil de você carregar, né? Para poder dizer assim, vem que comigo o fardo é mais leve e o jugo suave. E essas cidades onde ele passou deviam ser cidades mais oprimidas ainda, talvez, por eles serem mais humildes, serem um pouco afastados, que talvez ninguém... distante dos grandes centros, né? Distante de Jerusalém. Então eles trabalhavam muito arduamente, né? Tinha aquela vida mais humilde, né? Longe dos holofotes, né? Vamos dizer assim. Talvez seja por isso. Vivia mais na periferia, né? Uhum. Então, mas é interessante recordar isso que o nosso querido Guilherme estava lembrando, né? E que também você fez o comentário, né, do jugo romano, né? Então havia o domínio romano. Então Jesus faz essa comparação, né, Guilherme? Que, por exemplo, se as pessoas se submetiam ao domínio romano, ele quis comparar, né? Não, venham para o meu domínio. O domínio que eu ofereço a vocês é o domínio do amor, do perdão, da misericórdia, é o amor da honestidade, é o domínio da honestidade, é o domínio da multiplicação das virtudes. Né? E ele fala, né? E fica mais fácil, quando você segue ele, fica mais fácil carregar o fardo, né? Sim. Carregar o fardo do sofrimento, o fardo da dor, o fardo da perda de entes queridos, né? Então, se você vem e se submete ao meu domínio, você vai superar essa dificuldade, você vai superar esse desafio com mais facilidade. Exato. E ele enfatiza, né? Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. De coração. E a gente entende também que o coração, naquela época, né? Era a morada do espírito, né? Era o interior, né? Eles até achavam que o espírito morava no coração, né? Então, quando ele cita coração, sempre quando é citado o coração humilde de coração, é brando e humilde de espírito. Exatamente, sensacional, né? Estávamos aqui nos bastidores conversando acerca dos ensinos do mestre, que são ensinos que realmente muito tocam os nossos corações,
E, curiosamente, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente avança, mais a gente admira a grandiosidade desse educador por excelência, desse psicólogo por excelência, desse excelência das excelências em todos os níveis de convivência que nós pudermos comparar com as atividades que exercitamos aqui nos dias de hoje. E o Guilherme estava recordando, né, Guilherme, essa colocação que o nosso querido Geraldinho faz, né, que eu gostaria que você repetisse e expusesse para os nossos estimados ouvintes, que é bem interessante. Por favor, Guilherme. Na verdade, a gente estava falando sobre o quão puro são os ensinamentos que nós temos acesso, e a gente estava concluindo que, poxa, o que chegou para a gente, que talvez seja bem pouco, mas foi enviado por Jesus, e Ele enviou isso porque é isso que a gente precisa, né? Se a gente quiser simplificar, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, pronto, independente de religião, independente de tudo isso, né? Então a gente consegue deixar para trás qualquer outro tipo de questão, se o Espírito da verdade era o Espírito de Jesus, se Jesus, enfim. E o Marcelo... São secundárias, são coisas secundárias, totalmente, não é verdade? Totalmente. Se essa tão pequenininha a gente tem total dificuldade de fazer, né? E estamos também comentando que esses ensinamentos até hoje são estudados na espiritualidade em locais muito mais avançados do que o nosso lar, né, Marcelo? Exatamente, em colônias espirituais de altas esferas, de esferas bem mais elevadas do que a de nosso lar. Vale a pena recordar que a colônia Nosso Lar, ela se encontra no mesmo nível do umbral, né? É uma réstia de luz que tem no umbral, olha, né? Só. Então você imagina as esferas mais elevadas, né? Tanto é que tem uma passagem que o nosso querido André Luiz, ele repousa lá na colônia Nosso Lar, e em sonho, olha só, parece coisa de louco, né? O espírito dele, em sonho, tem acesso, aí sim, ele vai se encontrar com a sua mãe, que se encontrava numa esfera espiritual bem mais elevada. Olha. Entendeu? Ou seja, a mãe do André Luiz se encontrava numa situação espiritual muito mais elevada, e ela não tinha, a sua espiritualização era tão intensa, que ela não tinha como vir para as regiões inferiores. Entendeu? Então, só através do sonho ou do sono, na colônia Nosso Lar, é que ele pôde acessar a sua mãe, né? Incrível, né? E o Guilherme estava até comentando, né, Guilherme? Recordando a você sobre o Emmanuel, né? Que o Emmanuel tem um poder de síntese impressionante das palavras de Jesus. Ele é um estudioso, né? E o Guilherme até comentou que ele leu algo que Emmanuel estudava lá na doutrina, né? Porque acredita-se que o Emmanuel já tenha reencarnado. E ele sentiu como, Guilherme? Por informações do próprio Chico, né? Que ele teria reencarnado. O próprio Chico falava para as pessoas mais próximas, como é o caso do Geraldinho, que Emmanuel me diz que estuda o Evangelho lá no mundo espiritual. E ele, embora para nós seja um espírito altamente instruído e evoluído, Emmanuel diz que se sente um crocodilo ao estudar o Evangelho no mundo espiritual, tamanha a complexidade e a falta de adiantamento que ele se avaliava. Se o Emmanuel se considera um crocodilo, o que nós nos consideramos, então? E olha que uma coisa interessante também, assim, eu comecei a fazer até as preleções há pouco tempo, estou iniciando, um beginner, né? Lógico. Mas... Beginner. Agora parece que vão começar a repetir os temas. Você faz uma vez, na outra vez você já tem uma outra visão. Sim, sim. Né? Diferente daquela.
um pouco mais enriquecida. Ele vai se ampliando, vai você tem outros olhares, né? O Evangelho tem essa capacidade. Imagino você, Marcelo, que já está militando há tanto tempo aqui, né? Mas a impressão que eu tenho é a mesma que você. Como é rico isso. E você sempre vê um ângulo diferente que não tinha chamado a atenção. Exatamente. É impressionante, porque isso quer dizer uma coisa que não tem fim, o conhecimento. Por isso que são palavras de vida eterna. Né? Os ensinamentos de Jesus são palavras de vida eterna, que são válidas para qualquer local e para qualquer situação em que nos encontremos. Sim. Por isso que quando... Conforme o ângulo que você olha aquilo, que lê aquilo, e no seu estado, naquele momento, você faz uma tradução, aquilo toma uma forma diferente. Exato. Eu fico imaginando aquela cena do começo do livro Nosso Lar, quando o nosso querido André Luiz conta a experiência que ele teve lá nas regiões inferiores, lá no umbral. Aí, você viu que ele ficou mais de 8 anos. Sim. 8 anos, assim, contado da experiência carnal, né? Uhum. Talvez seja até mais, né, em relação ao tempo que decorre em outras esferas, né? Sim. Mas, considerando que sejam mais de 8 anos, então você imagina, né, o cara ficar perambulando para lá e para cá, fugindo de entidades trevosas que o perseguiam, tomando água enlameada, né, nas regiões lá inferiores, que era, vamos dizer assim, que era a água que era produzida pelas próprias mentes pouco evoluídas, né, e vivendo toda aquela situação deplorável, né. Aí, após tanto sofrimento, tanta angústia, ele se lembra que poderia haver um autor do universo. Entendeu? Olha só. Apesar de que ele não era religioso e, pelo contrário, ele tinha muitas dúvidas sobre a existência de Deus, né? Que ele tinha sido médico, tal, então tinha aquela mentalidade do positivismo, aquela coisa assim do materialismo, né? Que estava já se exacerbando, né? No início do século XX. Uhum. E então essas inteligências começaram a se distanciar de Deus, né? Da pureza dos ensinamentos de Deus e tudo mais. E aí, ele, cansado de todo aquele sofrimento, o que ele faz? Ele recorre ao autor do universo, chora compulsivamente, pede ajuda, e no exato momento que ele pede ajuda, quem foi que apareceu? O lobo mau. Não era o lobo mau. Quem foi que apareceu foi o irmão Clarencio. O irmão Clarencio foi lá, estendeu a mão amiga e o recolheu do abismo em que ele se encontrava, né? E junto com 2 auxiliares, colocaram numa padiola, né? Padiola é a maca, né? A nossa maca. E aí sim ele foi socorrido e foi levado para as câmaras de retificação lá da colônia Nosso Lar. Aí, mas eu estou contando tudo isso por quê? Porque ele fez aquilo que Jesus ensinou. Pedi e obtereis. Ele pediu ajuda e ele obteve ajuda. Agora, nós ainda temos o mau hábito de pedir para acertar na loteria. Pois é. Para ganhar na Mega Sena. Entendeu? Você vai fazer, tudo bem, você ganha na Mega Sena. E aí, você vai fazer o que com esse dinheiro? Você já tem a maturidade espiritual, maturidade psicológica para manipular todo esse dinheiro? Autoridade moral? Ou você vai pegar e dar R$200 para uma entidade e vai ficar viajando, levando a vida numa boa, que nem é o Raider, né? A propaganda do Raider, né? Levando a vida numa boa. Se livrando das provas e expiações pelas quais você veio aqui passar. Se livrando, né? Fugindo das provas e das expiações que servem de aprendizado para você evoluir. Né? Exatamente. Entendeu? E sabe que eu até para essa preleção eu assisti uma apresentação do Haroldo, onde ele fala que em 1820, né, teve uma reunião espiritual
onde Ismael, né, e a espiritualidade, eles falam do Consolador prometido. Eu não sei se me corrija, Marcelo, se eu estiver enganado com relação às datas. E eles fazem como se fosse preveem, né, a chegada do Espiritismo, que veio a ser divulgado em 1857, né? O livro dos Espíritos, é né? 1857. E nessa reunião espiritual ele diz assim, que o século XIX, ele serviria de preparação para os outros 100 anos, né, o outro século, e depois iniciaria a renovação, a regeneração do planeta. E aí até o Haroldo ele fala assim, bom, fazendo então essa conta, então, enfim, que eles falam em 2057. 2057. Ali começava a regeneração do planeta. Assim, nós estamos em transição, nós estamos em preparação. Por isso que a gente vê tantas distorções. Ainda. Exatamente. Né? Até vou sair um pouquinho do tema aqui, mas eu estava lendo o livro aqui do Richard Simonetti, né? Clamor das Almas. Clamor das Almas. É um livro belíssimo, vale a pena vocês lerem. É um livro pequenininho, mas muito interessante. Que ele fala que a maturidade do ser humano só vai chegar a um ponto onde você se importar com outro como se fosse um só, não que seja o seu parente, né? Porque ele diz que aquela criança que você não ajudou, que você não simplesmente virou as costas, foi indiferente, aquele pode ser o causador de um mal muito grande no futuro. Enquanto que aquele que, se você estender a mão e tratar bem, vai ser um benfeitor. Agora imagina se todos por igual, sem diferença, tratarem todos bem. Tivessem esse comportamento. Não haveria o que nós temos, os males que nós temos hoje. Né? Exatamente. Marcelo? Então é interessante que fugindo um pouquinho do... Bom, está dentro do tema do Consolador Prometido. O Evangelho tem esse condão também, né? Tem. Que os assuntos são interligados. Então, dá a impressão que você foge do tema, mas não foge do tema. É interessante isso. Está dentro do que prega o Espiritismo, né? Sem que dúvida. É a caridade, que é o amor, né? Tratar o outro como irmão. Trate o outro como irmão. Esse é o caminho da regeneração. Porque, assim, poucos tratam outro e não são indiferentes. Poucos. A grande maioria, a gente sabe que... A gente vê as aflições acontecendo no Haiti, a Rússia, enfim, não sei quem, bombardeando a Síria. Crianças sendo mortas, soterradas, com a família que não tinha nada a ver. As pessoas morrendo porque alguém falou, eu vou bombardear essa cidade hoje. Nem sabe por que está morrendo. Nem sabe por que está morrendo. Então, assim, nós estamos assim, distante da regeneração ainda, né, Marcelo? E vai começar depois de 2057. Nós estamos em 2016, então inicia-se. Então, bem por aí. Por isso que vale a pena nos apegarmos sem fanatismo, com racionalismo. Exatamente. Vale a pena nos apegarmos a Jesus. Vale a pena nos apegarmos aos ensinos do maior psicólogo que já existiu. Exatamente. Vale a pena abraçar, o jugo é suave, deixar-se dominar, é leve. Deixar-se dominar por esse jugo, né? Por esse jugo suave. Leia o que ele fala, o que ele pregou, e é só seguir, né? Ajude aquele que está na esquina, enfim. Às vezes você fala, poxa, mas a minha ajuda é tão pequena. Ajuda. Não tem dinheiro? Olhe para a pessoa pelo menos, irmão, você está precisando de alguma coisa. Tente de alguma forma conversar, dá atenção, né? Eu li a respeito, eu não me lembro quando, mas Hitler fez o que fez porque no passado ele se sentiu humilhado por alguém que era um judeu, né?
enfim, ele se sentiu na infância dele. Então isso causou para ele uma aversão, um ódio, uma aversão Exatamente. Foi uma experiência que ele teve desagradável. Exato. E o que causou isso, né? Essa experiência desagradável? Ele não passou a gostar dos judeus à toa, né? Então houve alguma coisa. Então você vê que isso é tudo um entrelaçamento, né? O amor, a caridade tem que estar agindo sempre, mesmo que você não goste da pessoa, né? Às vezes você não gosta, você não vê uma cena que é deplorável, a pessoa, né? Mas o bem se faz com o bem, né? Nunca com o mal. Exato. Nunca pense no bem no futuro fazendo o mal agora. O mal agora vai ser mal na frente. Vai trazer como frutos, né? As escolhas equivocadas. É mesmo. Hoje, discutindo e estudando o tema que está contido no capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Muito bem. Nós vamos encontrar lá no capítulo 14 das anotações do evangelista João, nós vamos encontrar a seguinte passagem. Assim se expressa o Mestre: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quando Jesus fala guardai os meus mandamentos, não é pegar os mandamentos, escrever, colocar numa caixinha e guardar a caixinha, né? Quando ele fala se me amais, guardai os meus mandamentos, significa cumprir os meus mandamentos, né? Isso mesmo. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Outro Consolador. Ou seja, ele já se considerava um Consolador. Então, ele enviaria outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Olha só. Eternamente convosco significa por tempo indeterminado. Exatamente. Indeterminado. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Naquele momento. Não o vê, não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Jesus está se referindo aos apóstolos, né? Sim. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Tudo o que vos tenho dito. Coisa linda, né? Então, lógico que nós... Só isso já é um consolo. Sim. Lógico que nós, espíritas, não temos motivo nenhum para nos gabarmos ou nos envaidecermos de sermos os adeptos ou os seguidores da doutrina espírita e acharmos que isto é para nós motivo de nos vangloriarmos. É isso mesmo. Muito pelo contrário. O que o espírita sincero deve se nortear é que ele deve continuamente esforçar-se por tornar-se uma pessoa melhor a cada dia. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz continuamente para se tornar uma pessoa melhor. É um pensamento atribuído ao nosso querido Allan Kardec. Muito bem. Mas nós reconhecemos que nenhuma outra doutrina é capaz de ensinar com clareza todos os ensinos que o Mestre nos trouxe e de fazer recordar tudo o que ele tem dito.
Então, quando nós estudamos, por exemplo, a parábola do filho pródigo, a parábola do administrador infiel, a parábola dos talentos, com a visão espírita, esse ensinamento, ele se alarga e ele, vamos dizer assim, ele tem uma dimensão muito maior, muito mais ampla. Passa até ter um sentido, Exato. Né? Por quê? Porque a visão espírita nos fornece os princípios da doutrina, né? Sim. Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. Então, fica fácil de entender, por isso que ele diz, né? Que o meu Pai enviará, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Ao longo dos séculos, infelizmente, o catolicismo não fez recordar os ensinos do mestre, como guardou para si. Como guardou para si. Esse e muitas guardar, vezes, sim, foi o guardar. Né? Exatamente, não divulgou. E muitas vezes perverteu os ensinamentos, né? Exato. A fim de manipular e de se permanecer no poder temporal. Isso mesmo. Agora, essa colocação que nós fazemos respeitosamente. Sem dúvida. Por quê? Porque o catolicismo de hoje, os nossos irmãos católicos de hoje, não tem nada a ver com os nossos irmãos católicos da Idade Média. Sim. E podemos colocar os seguidores do cristianismo. Não os do primeiro século, né, Guilherme? Porque os dos primeiros séculos do cristianismo, os mártires, eles se entregavam cantando. Que nós não temos nem noção do que é isso. Verdade. Né? Entregar-se cantando nas arenas, tendo o corpo físico despedaçado ou pelos animais, ou pelas flechas, ou queimados em postes, né? As mais dolorosas mortes que os mártires de então sofriam. Isso que é fé. Isso é que imortalidade é fé mesmo, uma vida. Isso é que é demonstração do amor aos ensinos do Mestre Jesus. Sem dúvida. Agora, lógico que com o passar dos séculos, houve uma perversão desses ensinamentos, né? Uma modificação para que as coisas fossem delineadas de acordo com a manutenção do poder e, evidentemente, que as coisas se modificaram. Sem dúvida. Mas, por exemplo, eu fiz referência aos católicos, viu, Guilherme? Porque no nosso país, por exemplo, a mortalidade infantil diminuiu por causa do trabalho maravilhoso da Pastoral da Criança. Sim. Da Pastoral da Criança, que é uma atividade maravilhosa dos nossos irmãos católicos, que eu tiro o chapéu para eles, entendeu? E vários outros trabalhos eles têm feito e em nome de Jesus e para melhorar a situação socioeconômica do nosso país. Assim como também os nossos irmãos de origem protestante, né? Tem vários trabalhos, por exemplo, de recuperação de drogados que alguns pastores desenvolvem, não só aqui na nossa região, como em regiões mais interiores, né? Mais do interior do Brasil. Exato. A crítica, não sei, enfim, o que se fala muito na Idade Média, muito lá no passado, né? Onde tinha aquelas... a opressão era muito forte, o poder estava com a igreja, o clero às vezes era mais poderoso do que o próprio rei, do que o próprio imperador da região. Ele pedia permissão para as coisas, porque o poder estava muito centralizado na igreja, né? Na igreja ou naquele dito religioso, né? Que detinha tudo. E as escrituras nem chegavam aos povos, às pessoas simples e humildes, né, porque eram lidas em latim, as pessoas não entendiam, os livros ficavam todos fechados nos mosteiros, né,
Exatamente. Não se chegava a quem deveria, ou seja, Jesus mesmo pedia para que esse ensinamento fosse levado justamente àqueles que necessitavam, né? E não chegava. E aí veio o nosso espiritismo, né? Allan Kardec foi o decodificador, auxiliado pelos benfeitores, que trouxe toda essa nova visão, né? Acabava ali, ou tentava se acabar com o fanatismo religioso. Aquele fanatismo que matava em nome de Deus. Nunca vi isso, matar em nome de Deus. Você vai morrer porque, em nome de Deus, você é um herege. O que era heresia, nem se sabia. Até na palestra, né, que eu utilizei, né, eu até citei o caso do Copérnico, né, que ele foi o primeiro, nesse caso, a dizer que a Terra não era o centro do universo, porque o universo ainda era uma visão estreita de universo, né? Só pensava-se no sistema solar, ali era o universo. Então, achavam que o Sol girava em torno da Terra, então a Terra era o centro de tudo. Copérnico, conceito geocêntrico. Copérnico foi o primeiro a dizer que não era assim, né? Então já foi perseguido por isso. Na sequência, veio Galileu. O que o Galileu fez? Copérnico, ele disse que era, mas não se aprofundou. O Galileu, ele soube... O Copérnico, ele apresentou o heliocentrismo, né? Isso, exatamente. Ou seja, o Sol os era... planetas é que giravam ao redor do Sol. Exatamente. E Galileu aprofundou esses estudos e defendeu piamente isso. Exatamente. Quase morreu por isso. Ele ficou preso e só não morreu, não foi condenado à morte, porque ele era amigo do Papa. Exato. Né? E mesmo assim ele teve que negar publicamente. Teve que negar publicamente. Senão ele ia morrer. Senão ia morrer. E ficou preso em casa, não sei quantos anos, acabou morrendo em casa. Outro que não teve a mesma sorte, que continuou os estudos de Galileu, que eu pesquisei, Giordano Bruno. Giordano Bruno, opa. Esse continuou. Esse era corajoso, hein? Corajoso. Esse foi condenado à morte. Foi condenado à morte, mas não mudou os seus conceitos. Não mudou os conceitos. Então, ele enfrentou o papado da época. Todos esses morreram falando uma verdade, né? Era óbvio para ele. Então ele falava, não é, porque não é assim, né? E morreram por causa disso. E o Giordano Bruno, ele defendia conceitos muito semelhantes aos da doutrina espírita, né? Outro que sim, exatamente, a doutrina espírita. Não era só os conceitos da astronomia, né? E veio um outro depois, que foi Kepler. Sim. Kepler, qual era a ideia do Kepler? Ele falava que o espaço, o universo era infinito. Pronto, foi outro que foi censurado. Pediram para que ele retirasse tudo que ele disse, que ele estava fazendo, e ele sabia que era isso. As pesquisas, os avanços. Parece que a trajetória também, né? A trajetória do... como é que chama, Guilherme? Me ajuda? A trajetória que o planeta desenvolve é uma elipse, né? Se não me engano, esse conceito, acho que foi o Kepler que trouxe. Agora, você vê quanto que a humanidade perdeu, né? Perdeu naquele momento, né? Foi atrasada a evolução da humanidade em função desse certo... foram tolhidos, né? Como se diz a palavra, né? Exato. De continuarem os estudos, continuarem as pesquisas, né? E aí vem um espiritismo que une a religião à ciência. Foi a primeira das doutrinas que reconhece a ciência como também caminha para e passo com a religião, né? Uma Tanto completa. que me parece, né, Marcelo, até me corrija também, que acho que Kardec diz isso, né? Que ele diz no livro, acho que no livro dos Espíritos, talvez, eu não sei, que ele fala, se houver alguma coisa nesse livro que a ciência comprove que não é verdade, fique com a ciência. Fique com a ciência. Olha, você vê que certeza que ele tinha, não é mesmo? Então, e passados mais de 150 anos,
Sabe quantos erros foram encontrados até hoje? E eu falo isso sem querer me gabar de nada, né? É que realmente não tem erros, né? Não tem. Agora, não tem erros por quê? Porque é uma obra como se fosse o Diário Oficial, mas o Diário Oficial, não o Diário Oficial da União, cheio de deslizes, né, Guilherme, que nós encontramos aí. Então, é o Diário Oficial do plano espiritual. Pois é. Então, o Livro dos Espíritos, quando ele foi editado, antes de ser editado, antes de vir a público, ele foi revisado. Mas ele não foi revisado só por Kardec. Ele foi revisado pelas venerandas entidades dos benfeitores que caracterizam os benfeitores espirituais da humanidade. Da humanidade. Porque se você se recordar, lá no Prolegômenos, que é uma mensagem inicial que tem antes de iniciar as perguntas lá do Livro dos Espíritos, nessa mensagem, essa mensagem é assinada por João Evangelista, por Benjamin Franklin, por Swedenborg, por Sócrates, Platão, Santo Agostinho, entendeu? Todas essas entidades que nós podemos considerar os benfeitores espirituais da humanidade assinam o livro que estava tendo início. Então, evidentemente que toda aquela obra, antes de vir a público, ela foi revisada. E se é uma obra que veio das esferas espirituais mais elevadas, é uma obra, não que eu seja pretensioso, mas é uma obra que é desprovida de erros. Sem dúvida. Né? E quanto mais o tempo passa, mais a ciência, ao contrário de encontrar erros, ao contrário, ela comprova os ensinamentos lá contidos. E você vê, é impossível... Como as obras do Chico, né, Guilherme? Uhum. É impossível que uma mente humana, material, consiga pensar ou escrever tudo aquilo sem ter a inspiração sem dúvida, divina. Né? Não dá para crer, para quem leu, até recomendo, o Livro dos Espíritos é uma obra belíssima. Ali está a doutrina espírita, está no início, muita coisa nos mostra, né, de onde viemos, para onde vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Fazendo essa bagaça aqui. Né? Exatamente. Tudo tem um porquê. Nós não estamos fazendo uma encenação, né? Muito bom. E até um professor lá da Casa André Luiz, em São Paulo, que logo no início dos meus estudos, ele falava assim, né, que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Exatamente. Que cedo ou tarde, não estamos nos gabando também. O que o professor seu falou, na verdade, é uma frase de um pensador, só que eu não lembro qual pensador que é, entendeu? Mas é um dos pensadores lá do início da doutrina. Esse professor chama Floriano, é uma grande pessoa. Mas é isso mesmo. Lá. E assim, porque todas as religiões, elas vão se convergir para esta ideia. Né? Exatamente. E é o que temos visto, né? É o que temos visto. Nós temos visto dentro... Algumas já estão, dentro da Igreja Católica, manifestações mediúnicas. Sim. Dentro das mais variadas denominações derivadas do protestantismo e assim por diante. Né? E como você falou, não querendo nos gabar. Não, mas pelo contrário, a responsabilidade é maior, não tem nada de gabar. Não há motivo para se vangloriar. Há motivo, pelo contrário, para nós nos ocuparmos com zelo e com perseverança e com seriedade. Sem dúvida. Entendeu? Com compromisso. Com compromisso. Estudar bem essa doutrina para que você possa esclarecer para alguém um dia e vier te perguntar. Lógico. Né? Poxa, o que é a doutrina espírita? E você, com toda a humildade, você explicar um pouco de quão bela ela é. Muito bom. E nós vamos encontrar... Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Tem algum comentário que você gostaria de fazer? Eu vi que você tem umas anotações aí. Gostaria de ouvi-lo. Então, só voltando, na verdade, um pouco no tema do Hugo
e do fardo, do Hugo, tem uma palestra muito legal da Anete Guimarães. Ele está se recordando do período que ele viveu lá no México. No México. Hoje é outra encarnação. Tem uma palestra muito legal da Anete Guimarães falando sobre isso. E a gente estava falando de ciência, né? Eu acho que a Anete coloca as coisas de uma maneira bastante prática e racional, né? Bastante racional. E ela coloca uma coisa relacionada a esses dizeres, né, de Jesus, que é o seguinte: ela falou o seguinte, o cérebro da gente, filogeneticamente falando, né, filogênese é o estudo da relação evolutiva entre grupos de organismos, como uma determinada população e tudo mais. Então, ele é dividido em neocórtex, neo de moderno, paleocórtex e arqueocórtex. O paleo e o arqueocórtex são presentes no cérebro primitivo, né? E o neocórtex é o que o nosso cérebro ganhou na nossa evolução como seres racionais. Então, tudo que nós fazemos, resumidamente, né? Me perdoem quem... E o neocórtex é uma prerrogativa apenas do ser humano, né? Exatamente. Tudo o que nós nos diferenciamos dos animais está presente no neocórtex. Então, por exemplo, animal faz música? Alguns cantam, né? Mas assim, a música, uma sinfonia, é o neocórtex. Organizado. A organização é o neocórtex que é responsável. A caridade, né? O amor. Solidariedade, está tudo presente no neocórtex. O que nos faz fazer isso está ali presente no neocórtex, que é a parte mais evoluída do nosso cérebro. As manifestações da arquitetura, né? Isso. Por exemplo, o João de Barro, ele faz a casinha dele, fica bonitinha, mas é sempre do mesmo jeito. Exatamente. Né? É sempre do mesmo jeito. Agora, o estilo neoclássico, estilo rococó, estilos mais variados que a gente vê na história da humanidade, os estilos arquitetônicos, o homem é que é capaz de fazer. E sabe que até desculpe, você citou o João de Barro, há uma sabedoria nessa casinha, né? A entrada é sempre voltada para o norte, voltada, né? Para o norte. Para o norte, né? Se não me engano, é para o local onde o vento ou contrário ao vento. Isso, a incidência do vento, ela chega por trás, não pode chegar pela porta. Isso. Que interessante. É a natureza. E a gente tem no nosso cérebro um sistema analgésico central. Olha que interessante. A gente tem assim, duas pessoas são submetidas a uma mesma dor. E elas reportam níveis de dor diferentes. Então, se eu dou uma martelada no meu dedo e a gente dá uma martelada no seu dedo, talvez eu sinta mais dor do que você. Uhum. Né? E isso, se for medido, de fato acontece. Por quê? Porque o nosso cérebro tem esse tal sistema analgésico central, que, resumidamente, é um sistema que produz encefalinas e endorfinas. Exatamente. E essa produção depende de um portãozinho que envia para o nosso cérebro mais ou menos dessas substâncias. Quanto mais aberto esse portão tiver, menos a gente vai receber isso e mais dor a gente vai ter. Quanto mais fechado o nosso portão da dor estiver... É o gate control, né? É o gate control. Quanto mais fechado esse portão tiver, menor a nossa sensação de dor. Tanto que existe uma doença chamada anegeusia. Não, anegeusia, aquela que não sente dor, a pessoa que não sente dor, efetivamente, já vai vir aqui. Mas assim, tem pessoas que não sentem dor porque justamente o portão dessas pessoas está sempre fechado, então elas não sentem dor. E isso, embora possa parecer uma coisa boa, é muito ruim. Você imagina você estar sofrendo uma queimadura de primeiro, segundo, terceiro, com uma temperatura se elevando e você não está nem sentindo. Acho que vem de analgésico, acho que é analgesia. Tem um nome, Marcelo, depois a gente tudo vê. bem, não tem problema. Então, vamos lá. Então a gente tem o sistema analgésico central. Aonde que fica isso no nosso cérebro? No arqueocórtex, que é responsável por todo o cérebro primitivo. Exato. Então ele fica ali. Então, quando Jesus fala para a gente, venha comigo,
que o meu jugo é suave e que meu fardo é leve, olha que interessante. Quanto mais atividade, deixa eu pegar aqui a palavra que ela usou, olha, quanto maior a atividade elétrica cerebral que nós temos no arqueocórtex, menor a produção das substâncias que nos fazem sentir alívio da dor. Então, quanto mais a gente se aproxima do comportamento animal, mais dor a gente vai sentir. Puxa. E quanto mais a gente ativa o neocórtex fazendo caridade, fazendo música, fazendo arte, fazendo amor, fazendo coisas que são responsabilidade do neocórtex, a gente diminui a atividade elétrica cerebral no arqueocórtex e, consequentemente, esse portão se abre e a encefalina e as endorfinas são liberadas e a gente sente menos dor. Olha que interessante. Né? Então ela coloca de uma maneira bem científica, né? A gente está falando de ciência aqui, como que é explicado também, que ela fala assim, gente, Jesus só andou aqui 3 anos, vamos combinar. Ele fez 7 sermões e 49 parábolas. Então é muito difícil de imaginar que ele teve esse esforço todo para vir para cá, falar tão pouco que o que saiu da boca dele e que foi catalogado pelos evangelistas não sejam assim coisas que a gente tem que estudar a fundo para tentar entender. Exatamente. Né? E provavelmente, como vocês bem falaram, cada vez que eu dou uma palestra sobre determinado assunto, eu vejo de um outro ângulo, de um outro ângulo, de um outro ângulo. E muito provavelmente acontece isso com isso também, mas ela coloca isso de uma forma extremamente científica. E ela fala mais. Ela fala assim, e olha, eu não estou falando só da dor física. Quando a gente tem dor de sentimento, também não dói? Né? E aí as pessoas ficaram na dúvida na palestra, e ela falou assim, olha, quando a gente trai, dói? Ou quando a gente é traído, dói? Quando a gente é traído, teoricamente não. Mas só que o que a gente fica? A gente fica com orgulho ferido, né? Mágoa. Com mágoa, com raiva. É má água. Né? Má água. E aí o que acontece? Má água. O nosso corpo dispara cortisona, adrenalina, cetacolamina e tudo isso dispara catecolaminas e tudo isso faz o quê? Morrer células em várias partes do nosso corpo, no coração, no sangue, nos ossos, na pele. Por isso que essas dores, às vezes a gente fala assim, onde é que está doendo? Não sei, estou com uma dor aqui, né? E o médico normalmente vai falar assim, é uma dor difusa, né? Não sabe exatamente onde é que está, mais ou menos. É dor difusa abdominal. Porque não tem um local específico. Por que isso está acontecendo? Porque é aquela dor do sentimento. Tem células morrendo ali. Né? Por isso que a gente sente essa... A gente não sabe definir exatamente. E ela também coloca que as dores do sentimento também são tratadas, né, com o jugo leve de Jesus da mesma maneira. Fazendo caridade, fazendo amor. A gente fecha o portãozinho e sente menos dor. Os pacientes que não sentem dor, viu, Guilherme? Só para corrigir a nossa falha... quem não sente dor chama-se insensibilidade congênita à dor ou analgesia congênita. Analgesia congênita. Exatamente. Agora, não é vantagem não sentir dor, viu? Porque a dor é o mecanismo de defesa do nosso organismo. Quem não sente dor está permanentemente em risco de morte, né? Podia ser aviso, né? Podia ser um botãozinho, né? Se for no dentista, você liga o botãozinho, vai ficar à vontade, depois você desliga. Quando você desencarnar, você marca uma reunião para falar com Jesus sobre isso, né? Para fazer algumas mudanças. Propor Por exemplo, poderia ter 2 estômagos também, né? Um pelo prazer da comida, né? E outro para fisiológica, né? É verdade, boa ideia. Boa ideia. A nossa disciplina vai para onde, né? Pois é. Sabe que, Marcelo, até voltando aqui na... Legal, bem lembrado, viu, Guilherme? E depois vale a pena a gente falar, só um minutinho, viu, Marcos? Vale a pena a gente falar o que ela fala nessa palestra, quais foram as últimas palavras de Jesus. Nós vamos chegar lá. Pois não, Marcos? Eu assisti uma outra palestra também do Haroldo Dutra Dias, brilhante como sempre, né? Eu sempre gosto também de assistir as palestras dele. E ele fala... Nessa palestra, ele fala da sequência dos capítulos dos evangelhos, né? Que não culmina porque continua, é evidente, mas o 6º capítulo, né? Então ele dá uma passagem rápida. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Sem dúvida. Que ele fala,
É uma análise da sequência, né? Porque não foi à toa essa sequência. Não foi à toa essa sequência. Não. Você vê que interessante, a sequência é uma sequência lógica. E apesar da genialidade do Kardec, você percebe a genialidade, a racionalidade dele, mas acho que a inspiração do alto. Ele não achava que ia ser tudo isso, não é mesmo? Porque ó, nesse capítulo 1, une o Espiritismo e a ciência no item 5. Né? Fala do mundo espiritual. No item 7, desenvolve, completa e explica o ensinamento do Cristo. Exato. Né? No item 8, ciência mais religião. Né? Depois, no capítulo 2, onde fala, meu reino não é deste mundo, ele explica o reino de Deus. Fala que a morte não é a porta do nada, mas é a da libertação. Abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Né? Depois vem, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. A hospedaria é imensa. Né? Que aí você não precisa nem ficar falando tanto que essas diversas moradas, os orbes, os estados de espírito, o momento evolutivo, enfim. Né? Que todas essas são as moradas. No 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, a reencarnação. A hospedaria é imensa porque tem muitos habitantes. Sim. E muitas vidas de cada um desses habitantes. Exatamente. No 5, bem-aventurados os aflitos, né, que é um antes do Consolador prometido. Né? A aflição, a dificuldade são explicadas como forma de reparar as nossas más escolhas no passado. Né? Ele fala também da Gênesis no item 42 e explica aquilo que eu estava falando, essas anotações que eu fiz, que aquela reunião que aconteceu em 1822 está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho, exatamente. Muito interessante. É o que eu imaginava, mas eu não lembrava o ano. Em 1822. Que provavelmente não foi. Eles se reuniram provavelmente quando ocorreu a Declaração da Independência, né? Foi em 1822. Verdade. Poxa, não foi à toa que eles se reuniram nessa data. Muito bom. Muito bom. Que beleza, hein? Como é que chama a palestra da nossa querida Anete Guimarães, ou Guilherme? Que em maio estará conosco de novo? Em maio ela estará conosco aqui no Paulo de Tarso. A nossa querida Anete Guimarães. Chama Jugo Leve, Forças Interiores da Mudança. É uma palestra de 2010, são 1h12, mas É só colocar lá no YouTube, né? Isso mesmo. Coloca lá no YouTube Anete Guimarães, o Jugo Leve ou Forças Interiores da Mudança. Isso aí. E vocês vão achar lá. É uma palestra de 2010 e que é super atual e muito, muito elucidativa do ponto de vista até científico, neurológico científico, né? Sem dúvida, muito bem lembrado. Vale a pena também uma consideração desse problema da dor que você falou, sabe, Guilherme? Que, por exemplo, eu sempre fiquei impressionado com o cara que pratica maratona, né? Então, por exemplo, ele pratica maratona, ele corre 42 quilômetros e mais alguma coisinha, né? Mais uns 200 metros aproximadamente. Então, não é fácil, né? E isso eles fazem isso em 2 horas, 2h10, 2h15. A média é essa, né? Em torno de, né? Muito bem. E todos nos recordamos do nosso querido Vanderlei, que agora me fugiu o nome. Vanderlei Cordeiro de Lima? Vanderlei Cordeiro de Lima. Vanderlei Cordeiro de Lima. E o Vanderlei Cordeiro de Lima, inclusive, foi ele o responsável por acender a tocha, né? A tocha nas Olimpíadas que ocorreram em agosto passado, né? Agora, agosto de 2016, evidente. Aliás, foi uma escolha muito boa, né? Foi realmente uma homenagem maravilhosa, né? Eu achei maravilhoso, viu? Maravilhosa a escolha. Muito bem. Aí, o Vanderlei Cordeiro de Lima, naquela Olimpíada lá de Atenas, ele ia vencer a maratona. Ele ia vencer tranquilamente, entendeu? Porque ele estava muito na frente dos outros. Aí, ele estava lá naquele ritmo dele, tranquilo, tal. Aí, infelizmente, teve aquele nosso irmão escocês, né? Vamos dizer assim, o nosso irmão que tem alguma deficiência, né? Irlandês, se não me engano. Irlandês ou escocês, né? Uma coisa assim. Enfim, era da ilha lá. Isso.
E aí ele teve aquela infeliz escolha de interromper a corrida do Vanderlei. E embora isso tenha durado cerca de 10 segundos, só que ele estava naquele ritmo de corrida. Naquele ritmo de corrida, ele está produzindo as endorfinas e as encefalinas que se ele quisesse correr o dia inteiro, ele poderia correr, ele conseguiria correr, porque ele não ia sentir dor nenhuma. Agora, como houve aquela interrupção abrupta, o que acontece? O corpo dele demora a produzir novamente as endorfinas. Entendeu? Não só o corpo dele, como o nosso corpo, né? E aí, esse tempo que ele demora para voltar a produzir as endorfinas no ritmo que ele estava anteriormente, ele sente muita dor. Então, como ele sente muita dor, ele tem que diminuir o ritmo, porque ele não aguenta, entendeu? E diminuindo o ritmo, o que aconteceu? Ele foi ultrapassado pelos outros corredores. Ele chegou em terceiro. Terceiro lugar. Ele foi pro pódio. Foi um feito. Pro pódio. Então, mas, por exemplo, ninguém se lembra quem ganhou e quem ganhou a maratona e quem chegou em segundo. Exatamente. Mas todo mundo se lembra dele. Entendeu? Que foi mais marcante, né? Então, muito bom. Então, eu acho que valeria a pena nós fazermos algumas considerações aqui daquele estudo que nós vamos encontrar, o estudo do Espírito André Luiz, na obra Vivendo o Evangelho. E é psicografado pelo médium Antônio Badui Filho. E aí, ele faz algumas considerações sobre a consolação, né? E então ele diz assim: Jesus esteve com necessitados de diversa natureza, e a todos ensinou, apontando o roteiro da renovação. Então, por exemplo, ele esclareceu os egoístas. Como ele esclareceu os egoístas? Ensinando a caridade. Ele confortou as decaídas e ensinou a vida nova. Ou seja, quando nós caímos, vamos levantar e vamos construir uma vida nova. Não vamos ficar presos ao passado. Não vamos ficar lá amarrados àqueles grilhões. Ele aconselhou os ladrões. Como que ele aconselhou os ladrões? Ensinando a honradez. Que há mais mérito em você ser uma pessoa honesta, trabalhadora, do que buscar esses caminhos, vamos dizer, caminhos escusos. Ele advertiu os adúlteros. Como que ele fez isso? Ensinando a correção. O que ele diz para a mulher adúltera naquela passagem? Vá e não peque mais. Vá e não peques mais. Ele esclareceu os arrogantes. Como? Ensinando a humildade. Ele dialogou com os céticos, com aqueles que não acreditam em nada, ensinando a força da fé. Ele orientou os avarentos. Como? Ensinando o desapego. E aí nós nos recordamos de quem? Como Zaqueu. Né? O Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. E ele não só, Jesus não só tocou o seu coração, como ele distribuiu uma parte da riqueza, né? E depois ele foi uma personagem importante, porque o Zaqueu depois que ele se tornou seguidor de Jesus, ele passou a adotar o nome de Matias. E ele foi o 12º apóstolo. Ele que ocupou o lugar de Judas, que havia se suicidado, né? Ele aliviou os sofredores, ensinando a esperança. Ele recuperou os cegos, ensinando o valor da luz. E aí todos nós podemos nos classificar, porque se nós não somos cegos materiais, muitas vezes nós continuamos como cegos espirituais.
Ele reabilitou os fracos, ensinando a coragem, a ter coragem diante das dificuldades. Ele curou doentes aflitos, ensinando o equilíbrio. Ele desaprovou impostores, ensinando a sinceridade. Consolador prometido pelo Cristo, o Espiritismo também lida com diferentes imperfeições da alma e, à semelhança do Mestre Divino, semeia a consolação e ensina a essência do bem, mostrando que a felicidade autêntica nasce invariavelmente da transformação moral. Sem transformação moral, negativo, não teremos felicidade autêntica. Poderemos ter alegrias fugazes, mas felicidade autêntica, sinto muito. E aí, o Guilherme, né? Pois não, Marcos? Lindo, né? Lindo o texto. Uma reflexão sensacional, né? Guilherme, para nossa despedida, eu acho que vale a pena nós fazermos aquelas considerações a respeito que a Nete Guimarães nos ensina sobre as últimas palavras de Jesus, né? Quais foram as últimas palavras de Jesus? Você se recorda, Marcos? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entrego o meu espírito. Então, e essa palavra, esse ensino de Jesus essas palavras de Jesus foram as últimas palavras dele quando encarnado. Uhum. Só que 2 dias depois, o que aconteceu? 3 dias depois. Ele apareceu novamente para os discípulos. Né? Ele apareceu novamente. E a primeira pessoa que ele apareceu foi quem? Maria Madalena. Maria Madalena. Aí depois é que ele apareceu para os discípulos. Sim. Inclusive os discípulos não acreditaram no que ela falou. Né? Isso mesmo. Inclusive tem a passagem de Tomé, porque a primeira vez que ele aparece para os discípulos, para os apóstolos, o Tomé não estava. Ele falou, eu só acredito quando eu colocar a minha mão na ferida. Né? E logicamente que a ferida era do corpo espiritual, né? Não era do corpo material que já havia sido levado pelo José de Arimateia. Né? Que, aliás, ninguém sabe o que aconteceu com o corpo de Jesus. E é bom que não se saiba mesmo. É mesmo. Porque senão ia virar uma peregrinação lá, que não tinha fim, e talvez as coisas fossem até piores, né? Em relação ao fanatismo que nós nos referimos. Sem dúvida. Então, mas aí, se você procurar lá no Evangelho, você vai ver que tem uma passagem que é a ascensão espiritual. Um pouco antes dele ascender, do mestre ascender às regiões superiores, o que acontece? Ele faz um sermão para os 500 da Galileia. Entendeu? Os 500 da Galileia. Sim. E aí, esses 500 discípulos da Galileia, após ele terminar de falar, todos veem o Espírito de Jesus ascender aos céus. Né? Tanto é que até tem no credo da Igreja Católica, né? Ascendeu aos céus, né? Uma coisa assim, né? Subiu aos céus. Depois está sentado à direita de Deus Pai. Aí foi quando ele morreu, né? Subiu aos céus, desceu à mansão dos mortos, né? Aqui eu não me lembro exatamente. Ressuscitou ao terceiro dia, exatamente. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, exatamente. Então, e aí, nesse momento que ele está subindo, aí é que ele fala as últimas palavras. Entendeu? É nesse momento que ele fala as últimas palavras. Porque nós temos que recordar que a passagem de Jesus não termina na cruz. Sim. Né? Teve outros fenômenos que aconteceram. Sem dúvida, Marcelo. Após a desencarnação. E às vezes a gente toma como última palavra aquela antes de desencarnar. Você tem razão. Tiveram muitas outras. Né? Então, mas eu pensava assim também, entendeu? E a Nete Guimarães que me chamou a atenção para essa exposição, nessa palestra. Uma palestra muito legal. O Fardo Leve, né? Ou Forças Interiores da Mudança. E quais eram as últimas palavras? Então, ide e pregai. Ide e pregai. Aí nós nos recordamos daquele pensamento de Francisco de Assis,
pregai o Evangelho. Se necessário, use palavras. Olha. Né? Lembra dessa história, né? Sensacional. Então, e aí, da minha parte, né, caminhando aqui para as despedidas, eu gostaria de dedicar o programa de hoje à minha querida tia Divina,